O que a gente pode fazer para uma criança, né, independente, né, ou antes, vamos dizer, de levá-la a um técnico, né, levar uma terapia, né, levar um processo terapêutico. Uma das coisas bastante importantes é assegurar à criança a possibilidade do brincar, né, brincar sozinha, brincar com outras crianças, o adulto participar dessas brincadeiras, né, porque uma das funções, né, do brincar é a possibilidade da criança ter uma atitude ativa perante o seu real. Quer dizer, a criança tendo essa função ativa, né, na atividade da brincadeira, ela pode desenvolver um tipo de participação ativa dentro da realidade, né, uma participação que não seja meramente passiva, mas ela construir o seu mundo, né, que é uma das funções do brincar, é a construção do mundo no qual a gente vive, no qual a gente vai viver. Então isso depende, né, da criança poder ser assegurada, né, de ela ter uma brincadeira ativa, uma participação ativa, que através desse processo, né, a criança ela coloca, né, o mundo dentro dela e ao mesmo tempo ela se mistura com o seu ambiente, criando esse amálgama, né, entre o mundo interno e o mundo externo, criando uma composição única, né, um amálgama, que é exatamente a construção do que a gente chama de realidade. E essa construção ela está na base do símbolo, do processo simbólico, né? Porque o que é o símbolo? O símbolo é exatamente, né, essa mistura do sujeito, né, da criança com os objetos, né, com as suas vivências, com a fruição, né, com a sua libido misturada, né, com seus desejos, as suas fantasias, o seu processo, né, criativo, o outro, né, o desejo do outro, a presença do outro e, né, a participação da linguagem, a presença da linguagem. Então, esse procedimento que a gente chama do brincar, quando ele transcorre bem, a criança ela pode introjetar essa experiência de tal maneira que ela adquire uma certa independência simbólica, que a gente chama, aonde, né, o sistema simbólico ele passa a agir numa independência dos objetos que lhe deram origem, que o sustentam internamente. Uma outra coisa que a gente pode fazer é não ficar comparando, né, uma criança com a infância. Apesar de ser importante, né, os diagnósticos, apesar de ser importante a gente poder reconhecer quando uma criança está com um problema ou não, mas também, né, cada criança é uma singularidade. As pessoas são, mas as crianças são mais, porque ela ainda não entrou, vamos dizer, nessa formatação da cultura, da sociedade, né? Então, a gente não pode ficar comparando sempre, né, normatizando. E como a gente faz parte de uma cultura do adestramento, que a gente chama, a gente pode confundir, né, uma criança bem comportada, uma criança adestrada com uma criança saudável, né? O que muitas vezes há uma diferença, né, entre uma coisa e outra. Uma outra coisa que é importante a gente evitar é não ficar comparando uma criança com as outras crianças, né? Porque cada uma tem o seu próprio ritmo, tem o seu próprio timing, né? Na nossa maneira de ver, né, a gente faz parte de uma sociedade da pressa, né, uma cultura da velocidade, então parece que tudo que é mais rápido, né, que acontece antes, é melhor. Então os pais costumam ficar contentes quando seus filhos são precoces, quer dizer, quando eles fazem antes alguma coisa, né, antes dos outros. Só que isso nem sempre é positivo, né, de uma maneira absoluta, porque o gastar o tempo, né, usar o tempo, é um qualificativo da experiência, né, e tem muito a ver com a satisfação, né, com o prazer nas coisas que a gente faz, né, a presença desse qualificativo do tempo. Então a criança ela precisa do seu tempo, né? Esse tempo ele é importante na construção das bases, vamos dizer, da realidade, né? Ele é preciso que esse qualificativo, né, ele esteja presente e não haja, vamos dizer, exatamente essa ansiedade, essa pressa, né, que domina a nossa cultura já desde dos seus primórdios. Uma outra coisa bastante importante é a noção de que a
a fantasia, né, e o brincar para uma criança é tão importante quanto a alimentação, né, quanto as atividades básicas. Quer dizer, o sistema mental, né, o sistema anímico, o sistema emocional, ele se sustenta nessas atividades, né? Portanto, a criança ela tem que ter assegurada, né, essas possibilidades de fantasiar, de brincar, né, que é a partir disso que ela vai poder sustentar as bases da sua realidade. É a presença, né, das pessoas que cuidam da criança ou que são responsáveis por ela é muito importante. Quer dizer, às vezes é mais importante uma presença com erro, né, uma presença do que a ausência. A gente tem essa perspectiva, né, muito comum na sociedade contemporânea, de que os pais, né, os responsáveis, eles se ausentam, né, porque se concebe que o apoio, vamos dizer, financeiro é mais importante do que o apoio emocional, o que acarreta, vamos dizer, uma série de problemáticas, né, para a vida infantil, porque para a criança é exatamente o contrário. Quer dizer, a presença emocional, né, ela é muito mais importante do que essa função social, quer dizer, essa função econômica, produtiva. A criança ela precisa, né, da presença emocional, a presença afetiva, né, a presença real, né, das pessoas que possam assegurar, né, as bases da sua segurança, da sua participação na realidade. A gente às vezes se impressiona, né, quando a gente vê imagens do que se chama as crianças soldados, né, que acontece muito na África, né, em alguns países ali do Oriente Médio, né, onde a gente vê uma criança ainda pequena empunhando armas, né, já participando de combates. Como é que se faz essa criança soldado? Geralmente se mata, né, os pais da criança e se alista ela através de processos violentos, né, na participação na batalha. Portanto, se intensifica o ódio, né, se intensifica a revolta, né, para que a criança ela possa destruir, ela possa matar. Na nossa cultura isso se dá de uma maneira metafórica, simbólica, quer dizer, né, porque também os pais também são retirados da criança, né, geralmente ainda novos pelo sistema de produção, e ela é engajada, vamos dizer, também nesse combate que é a própria educação. Então a criança ela é ali convocada, né, desde cedo, em vez de ser as armas, vamos dizer, de guerra, são os instrumentos de ensino, né, os seus instrumentos ali de produção, onde ela vai ser educada também a superar os outros, a ser sempre melhor que os outros, né, a ultrapassar as outras pessoas, a ser competitiva, a disputar as situações do mercado, as situações de vida. Portanto, as nossas crianças, né, elas também, vamos dizer, estão dentro disso que a gente poderia chamar de crianças soldados. É a possibilidade de se ajudar uma criança a desenvolver, né, a se desdobrar adequadamente a sua sexualidade e a sua agressividade, é de vital importância para a saúde, né, emocional, para a saúde física de uma criança. São difíceis, né, de se administrar essas situações sem que os adultos se utilizem ou se apropriem disso de alguma maneira, ou regridam, vamos dizer, ali, né, a posição da infância e não consiga, vamos dizer, estabelecer uma relação saudável, né, de orientação emocional, participativa, né, através dos relacionamentos, de tal maneira que a criança ela possa, né, aprender a administrar a sua libido, administrar as suas pulsões, inscrevendo, né, elas dentro do seu corpo, dentro da sua realidade. A gente tem que ter sempre muito cuidado com aquilo que é percebido, né, ou aparece como sendo os defeitos de uma criança, os problemas de uma criança, porque muitas vezes um defeito ele é o avesso de uma qualidade. Quer dizer, e se a gente vai lidar de uma maneira inadequada, vamos dizer, com o defeito, né, a gente pode afetar também as qualidades, porque tudo na criança está ainda num processo de construção, num processo de desenvolvimento, as coisas ainda não estão muito bem
estabelecidas, muito bem definidas, né? E muitas vezes esses problemas, eles são formas de defesa, né, que a criança tem para lidar com as suas angústias, para lidar com aquilo que afere de alguma maneira na sua existência, né? Portanto, antes de mexer naquilo que a gente condena, né, naquilo que a gente critica, vamos dizer, ou teme, né, em termos de problemáticas para uma criança, é preciso que a gente averigue do que esse problema se trata, né, o que ele representa efetivamente para aquela criança específica. É uma criança, vamos dizer, peculiar, né, a situação da criança adotada, né, porque as crianças que a gente chama de naturais, né, elas fazem parte de uma novela familiar, fazem parte de um mito de origem ali da família, no qual elas se encaixam de alguma maneira. Como a criança adotada, né, ela sofreu uma ruptura, vamos dizer, nesse processo no qual ela fazia parte, é preciso que se reconstrua, vamos dizer, esse mito de origem, né? É preciso que se insira a criança dentro do desejo dos pais que adotam, né? É preciso que ela entre e seja reconhecida, vamos dizer, dentro desse ambiente no qual ela vai ser inserida, como pertencente, de certa forma, a uma história, como pertencente, de alguma forma, a um desejo, né, que a antecedeu também e que a vai, vamos dizer, sustentar ali dentro, né, dessa realidade, porque, né, a criança ela precisa, né, ter como forma, né, de sustentação esse desejo do outro.